Sejam bem-vindos a mais um painel da 6ª Semana de Mercado Financeiro aqui da Liga. Meu nome é Carolina Blanc e hoje, junto com a Luciana Freitas, a gente vai mediar esse painel. Hoje a gente tem a honra de receber Sérgio Blanc, sócio fundador da Cadima Asset Management, e Moacir Fernandes, que é Head de Estratégias Quantitativas da Clave Capital. Primeiramente, muito obrigada por terem aceitado o convite e é uma honra ter vocês aqui. E a gente vai falar um pouco sobre métodos quantitativos nos investimentos. Então, para começar, Sérgio e Moacir, vocês poderiam contar um pouco sobre a trajetória de vocês e também introduzir um pouco sobre a Cadima e a Clave, por favor? Bom, vou começar. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a PUC e a Liga de Mercado Financeiro pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui para vocês sobre a gestão sistemática, métodos quantitativos. Acho que é um tema muito interessante, ligado ao mercado financeiro. Também parabenizar a Liga pela programação, que eu dei uma olhada, a quantidade de pessoas importantes e competentes que vocês chamaram aqui é impressionante. Bom, falando um pouco sobre mim, meu nome é Sérgio Blanc, eu sou formado aqui em engenharia elétrica. Na minha época não tinha ainda a produção, era somente uma ênfase da elétrica. Depois eu fiz pós-graduação em finanças e também administração. Eu comecei no mercado financeiro em 96, no antigo Banco Brascan. Pouca gente conhece esse nome, mas muita gente conhece as investidas, né, do Grupo Brascan, que depois virou se tornar Brookfield. Por exemplo, o Shopping Rio Sul é deles. Tá? Então, era um banco de origem canadense, tinha muitos investimentos no Brasil. E comecei minha carreira na tesouraria daquele banco, com o objetivo de ganhar dinheiro para o banco, operando especialmente mercado de câmbio. Depois esse escopo foi ampliado para outros mercados. E ao longo do tempo eu acabei me especializando em operações que envolvessem bastante matemática, que a gente chamava de arbitragem na época. O Brasil, na década de 90, era um playground perfeito para quem gostava de matemática e entendia ao mesmo tempo os instrumentos financeiros que eram negociados. Então você tinha papéis cambiais, swaps cambiais, dólar à vista, dólar futuro, opções. E esses instrumentos, dada aquela volatilidade grande que o Brasil tinha, volta e meia saíam de compasso entre si, e um bom arbitrador conseguiria ganhar dinheiro de uma maneira relativamente tranquila. Ao longo do tempo, isso acabou evoluindo para o meu interesse nas estratégias sistemáticas, que a gente vai falar, né, sobre as quais a gente vai falar um pouco melhor ao longo desse painel. Mas o fato é que eu fui um dos responsáveis pela criação da área quantitativa no banco. Isso já era o ano 2001, 2002, e nós passamos a operar de maneira sistemática ao longo dos anos seguintes com bastante sucesso. De maneira que em 2007 a gente já operava de forma quantitativa vários mercados, tanto brasileiros como em nível mundial, e aí eu resolvi sair do banco para montar a Cadima, junto com mais algumas pessoas que também trabalhavam comigo no banco. E a Cadima então foi fundada em 2007 com o objetivo de ser uma gestora sistemática. Inicialmente nós montamos um único fundo, um fundo multimercado, mas ao longo do tempo, com o desenvolvimento de várias estratégias diferentes aplicadas em mercados diferentes, nós fomos diversificando a nossa grade de produtos. Hoje em dia nós temos mais de uma dezena de fundos diferentes, em diferentes famílias também. Então estou falando de fundos multimercado, estou falando de fundos de renda variável, incluindo long short, long long, long bias, fundos de previdência, fundos de renda fixa, e atualmente nós temos sob gestão algo próximo a 3 bi de reais. E basicamente a história resumida é essa, não quero também tomar muito tempo contando o histórico, depois a gente fala mais. Ok, tudo bom. Obrigado pelo convite. Eu já estive aqui em outros eventos da Liga. É sempre um prazer poder falar com
o pessoal de faculdade, especialmente porque acaba voltando para a gente de alguma forma, né? Lá na frente eu acabo conversando com muitos de vocês aí que têm interesse pela área. Meu histórico é similar ao do Sérgio, também sou engenheiro, né, no caso da Federal do Rio Grande do Sul, que se interessou por finanças e por estratégias temáticas desde a faculdade. Né? Então, eu já comecei a estudar, peguei uma bolsa de iniciação científica com um professor que tinha doutorado fora, comecei a estudar teoria do caos, redes neurais, isso quando muitos de vocês acho que não tinham nem nascido ainda. Então, hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial, de machine learning, mas naquela época era totalmente novidade, até mesmo dentro da academia. Daí eu já saí direto para o mestrado em finanças aplicadas, usei redes neurais para fazer precificação em redes derivativos e fui ser trainee de banco em São Paulo. Aí onde eu tive realmente um treinamento em loco. Tive a sorte de ser trainee no caso do Citibank em São Paulo, que eu passei em todas as mesas, né, de tesouraria, em todas as áreas do corporate bank, banco corporativo. Isso me deu, alinhado com o mestrado, me deu uma base acho que muito boa para entender tantos instrumentos, o funcionamento, a parte de trading costs, tudo que a gente acaba sendo importante junto com a teoria. Mas segui estudando, na verdade, acabei indo para a Inglaterra, fiz meu PhD em finanças também, em microestrutura de mercado, modelagem econométrica intraday, e comecei a fazer finanças quantitativas para hedge funds lá fora. Então, os hedge funds quantitativos lá fora, primeiro em Londres, e depois eu acabei me mudando para o cinturão de hedge funds em Nova York, e é onde eu fiquei até 2012, quando eu voltei para o Brasil. Também acabei voltando, lição pessoal da minha família, voltar para o Brasil. A gente acabei me estabelecendo no Rio, com outro fundo quantitativo aqui, onde eu fiquei até 2020, quando eu recebi o convite da Clave Capital, que é onde eu estou hoje, para montar a área quantitativa. Né? A Clave Capital é uma multigestora, ou seja, tem várias verticais, vários tipos de fundo, tanto discricionário quanto quantitativo. No meu caso, eu estou liderando a parte quantitativa. A gente está com 8,5 bi de reais e a gente tem escritórios tanto em São Paulo quanto no Rio, em torno de 60 pessoas. Tem vertical de macro, renda variável, enfim, crédito, imobiliário, vários tipos de fundo quantitativo. E é um ecossistema, na verdade, de fundos, o que é bem bacana, que são perfis diferentes, a gente consegue interagir e ver exatamente qual que é o ponto cego um do outro. Perfeito, obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é um pouco simples porque o nosso público ainda está aprendendo, estudando sobre o mercado financeiro, então eu queria que vocês explicassem o que caracteriza um fundo ou uma estratégia sistemática. Bom, não existe, assim, existem algumas definições, tá? Mas, do meu ponto de vista, um fundo sistemático, uma estratégia sistemática, ela tem 3 características principais, sendo que a mais importante delas é, como o nome diz, a sistematização das decisões de investimento. O que isso significa? Existem regras bem definidas para você, a qualquer momento do tempo, saber se você tem que comprar, se você tem que vender, ou se você não tem que fazer nada em relação ao ativo que você está operando. Então, essas regras, elas tiram completamente a subjetividade da decisão de investimento, né? Então, você tira emoção, você tira os vieses comportamentais que o ser humano tem e passa a seguir um conjunto de regras pré-estabelecido, tá? Então, na minha opinião, essa é a característica principal. Existem mais 2 outras características que eu acho que também são importantes. Uma delas é a aplicação da metodologia científica a esse conjunto de regras, ao estabelecimento desse conjunto de regras. Por quê? Não basta você ter um conjunto de regras, você tem que ter a segurança de que esse conjunto de regras vai te gerar lucro e não prejuízo, né? Não adianta você ter regras que façam perder dinheiro de forma consistente ao longo do tempo, eu quero o contrário, né? Então, a forma da gente descobrir ou estabelecer que regras são lucrativas sob esse ponto de vista é realizando os experimentos dos quants, que são os backtests, né? Depois a gente vai falar de forma mais detalhada. E finalmente tem só mais uma característica que essa não é imprescindível, mas geralmente é desejável de uma estratégia sistemática, que é a automatização da execução, tá? Então, um fundo quant, em geral, tem muitos modelos matemáticos aplicados a muitos mercados diferentes, então seria humanamente impossível
uma pessoa acompanhar cada modelo e ligar para o corretor e enviar certa ordem. É importante que tenha um robô de execução que fique monitorando uma porção de ativos em tempo real para que a execução seja feita de uma forma eficiente. Além do que, quando você não passa por um ser humano, você também elimina a possibilidade do cara ter dúvidas, né, se deve ou não enviar tal ordem, né, o que não quer dizer também que não haja uma supervisão sobre qualquer ordem enviada. Tá? Bom, acho que é bom, mudou mesmo, né? Pegar um exemplo, né? Então, é basicamente o que o Sérgio falou, tentar botar uns exemplos, especialmente para vocês, para saber em que área, de repente, aqueles que estão interessados devem especializar, né? Para ver como é que a gente faz isso na prática. Então, como o Sérgio falou, é uso de trade de regras sistemáticas para operar, ou seja, para tentar fazer investimentos e ter um lucro com isso. Como que a gente faz um exemplo, por exemplo, segmento tendência. Né? Não sei se alguém já escutou falar. Se a gente detecta alguma tendência de subida em um ativo, pode ser dólar, pode ser bolsa, o que seja, a gente vai comprar, detecta uma tendência de queda, vai vender porque a gente acredita que essa tendência deve permanecer. Ou, de repente, algum movimento que vai reverter seria um trade de convergência. Então, de alguma forma, a gente chega com uma ideia, normalmente baseada em dados históricos, em estudos acadêmicos anteriores, ou teoria econômica, e aí tem uma intuição para um tipo de trade que pode dar certo. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem que sistematizar essa regra. Como é que eu vou extrair esse sinal? Como é que eu vou? E aí vem toda a parte da aplicação da ciência que o Sérgio falou. Imagina que eu tenho um sinal de subida do dólar. Tá, mas como é que eu compro dólar? Quanto que eu compro dólar? Quanto que eu compro de dólar? Como é que eu calculo o meu risco em relação ao capital que eu tenho? Compro mais, compro menos? Qual é a força do meu sinal? Como é que eu combino esse sinal com outros sinais que eu tenho? Ou como é que eu combino dentro de outros ativos que eu tenho? Então entra toda uma parte de otimização, de saber a relação estatística entre as variáveis. Então aí vem também a parte, e agora como eu vou operar? Imagina que eu decidi o tamanho, decidi tudo do meu modelo de dólar, combinei com os outros modelos, agora eu tenho que comprar. Mas eu tenho um preço de compra e um de venda. Mas um preço de compra e de venda, o mercado está toda hora tradando, eu tenho dados de altíssima frequência, ainda mais o futuro de dólar, que eu dei como exemplo aqui, é um dos futuros mais líquidos que a gente tem de moeda no mundo, né? De todas as moedas. Então a gente fala, caramba, como é que eu faço agora? Eu tenho preço de compra e de venda, eu espero para me agredirem ou vou atrás e faço impacto no mercado? Tem toda uma modelagem que pode ser baseada em uma quantidade infinita de dados, né? Que são totalmente sensíveis ao modelo de machine learning, enfim, que a gente consegue extrair toda essa parte. E tem por último a parte também de otimização. De repente alguém que não sabe nada de modelagem, não sabe nada, mas é um as da computação, o que ele pode fazer? Como é que eu pego esse market data, esses dados de mercado, e como é que eu envio a ordem e recebo direto? E como é que eu faço essa parte toda automatizada? Então, é uma interface para aqueles que estão interessados. Na verdade, a gente tem skills que, normalmente, economia ou finanças, de ter uma intuição por que eu estou fazendo, por que aquela ideia vai me gerar dinheiro ou não, que não é só um acaso que eu achei nos dados. Tem toda a parte de análise de dados, de estatística, de matemática, de otimização, de construção de portfólio, toda uma parte de risco, de finanças, enfim, de toda essa parte. E também tem uma parte de computação, e aí inclui também a parte de machine learning para modelar, dependendo da área que vai, normalmente é uma interseção entre todas essas áreas. Então, não necessariamente, é difícil encontrar um profissional que navegue bem em todas elas. Então, de repente, vocês podem estar interessados num fundo quantitativo, mas não necessariamente em uma dessas áreas específicas. Pode ser, a gente tem gente na equipe lá, no meu caso, como eu falei, bom, pela experiência eu já passei um pouco por tudo, mas é mais focado na parte de modelagem e pelo PhD, pela modelagem estatística, a machine learning aplicado, mas eu tenho outros caras da minha equipe que são basicamente só computação, mas o cara é um avião, ele faz, a gente chama de escovador de bit, né? Então ele vai lá e está preocupado até o tamanho da mensagem que eu vou mandar para ter uma eficiência mais rápida, e ele só se dedica a isso. Então o bacana do fundo quant nesse caso é que tem espaço para várias disciplinas e que acabam se complementando umas às outras. É bem legal, obrigada aí pela resposta. Agora uma pergunta um pouco mais direcionada para o Sérgio, mas também o Moacir fica à vontade para, se quiser complementar. Então, num podcast que você fez com a Liga no ano passado, você comentou que os dois principais riscos de um fundo quantitativo, quando vai executar uma estratégia, é que você pode ter programado o robô de execução errado, então essa parte mais de computação e de automatização, como você falou, ou também você fazer o backtest da estratégia errada. Então, a nossa dúvida é como funciona esse processo de identificação desses fatores e como funciona
esse entendimento se talvez a falha de uma estratégia seja por causa desses fatores mais técnicos ou se a estratégia de fato ela tem algum problema matemático e não necessariamente de backtest ou de programação. Essa pergunta ela é boa, mas a resposta é muito vasta, né? Eu vou tentar abordar alguns pontos problemáticos, tanto em relação a backtest como em relação ao robô de execução. Primeiro que é muito mais comum você ter erros no backtest, pelo simples fato de que você faz muito mais testes do que robôs de execução, né? Já que, pelo menos lá na Academa, de cada 50 ideias, só uma acaba se transformando de fato numa estratégia, né? Então você faz muito mais backtest. Agora, entre os erros mais comuns que existem quando você faz um backtest, e para definir backtest é você simular uma ideia que você tenha tido no mercado em que você tenha dados para poder fazer essa simulação, né? Então, assim, um exemplo, eu vou comprar o índice Bovespa sempre que a bolsa cair por 3 pregões consecutivos, aí eu compro e aí eu zero no pregão seguinte o que quer que aconteça. Tá? Isso é uma ideia, você pode backtestar, né? Eu dei essa ideia nesse exato momento porque a gente está passando por um dos períodos mais longos de queda da Bovespa. Não sei se vocês estão acompanhando o jornal, se eu não me engano foram 12 quedas consecutivas, né? Então, essa história de comprar quando cai, ela pode soar muito legal, mas nem sempre, quando você faz o backtest, analisa os dados, você vai ver que ela é lucrativa. Na verdade, ela costuma não ser lucrativa, né? Mas, independente disso, o backtest vai te dizer se é uma boa ideia ou má ideia. Mas você tem que tomar muitos cuidados para fazer um backtest. É muito mais difícil do que vocês pensam. Primeira coisa, você tem que ter uma base de dados limpa, né? Então, se você está fazendo backtest em ações, né, quando uma ação paga um dividendo, o preço dela cai, né? A ação valia R$10, pagou R$1 de dividendo, no dia seguinte ela abre a 9, natural, né? Se você não levar em consideração que essa queda de 10 para o 9 foi devido a um dividendo que você também recebeu, você vai estar fazendo backtest errado, né? Mesma coisa para split de ações, mesma coisa para quando você está fazendo backtest no mercado futuro, né? O mercado futuro, ele rola todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, né? O índice Bovespa, a gente está operando vencimento de outubro, mas essa semana mesmo teve a rolagem do vencimento de agosto para o vencimento de outubro. Se você simplesmente encadear na tua base de dados os valores de fechamento do índice futuro, você vai ter um backtest errado, porque em algum momento você não está levando em consideração que você tem que rolar, né? E tem um custo de fazer essa rolagem. Tem uma opção de outros problemas, né? Por exemplo, e aí uma mais base de dados, você pode estar no teu backtest estimando que o teu custo de transação é um certo valor. Tem um grande problema se você estiver errando esse custo de transação, porque se você estiver errando para baixo nesse custo de transação, você está subestimando o teu custo de transação, você pode descobrir, né, entre aspas, uma estratégia lucrativa na teoria, mas que na prática pode ser desastrosa e perder dinheiro, né? Por outro lado, se você estiver superestimando o custo de transação, pode ser que você esteja sendo conservador demais e jogando fora modelos matemáticos que podem ser bons, né? Então é muito complicado, né? Então, só para dar alguns exemplos de erros de backtest. O outro erro muito comum também no backtest é fazer o que a gente chama de curve fitting, né? Que é você fitar o seu modelo para os dados que você tem, né? O que eu quero dizer com isso? Você faz um teste no passado, que são os dados que você tem, mas o teu objetivo é ganhar dinheiro no futuro, não é ganhar dinheiro no passado, né? Então, se você faz um modelo muito complexo, com muitas variáveis, com muitos graus de liberdade, você vai poder ajustar todos aqueles graus de liberdade para o teu modelo operar perfeitamente bem no passado, mas não é um modelo robusto, é um modelo que acabou sendo fitado aos dados, tá? Então, são erros muito comuns de backtest. Na parte de execução, o grande medo é você programar errado um robô de execução em que ele acabe entrando numa posição quando não é para entrar, ou saindo de uma posição quando não é para sair, ou começa a enviar um número de ordens completamente louco de execução, como se você não tivesse de fato executado, né? Então você tem a opção de erros no robô de execução que você também
pode, de alguma forma, investigar se tem problema, você pode, por exemplo, confrontar o teu backtest, né, vindo para o dia de hoje, com o que o teu robô de execução está fazendo e ver se os dados batem. Essa é uma boa forma de conferir. E você pode também tomar medidas de precaução em relação à possibilidade do teu robô ficar louco, né? Você coloca camadas de controle de risco, né, que vão checar de forma independente se uma ordem que o teu robô de execução está enviando, se ela está dentro de certos parâmetros de preço, certos parâmetros de quantidade, número de ordens no mercado, se a tua posição total está dentro de certos limites. Então você consegue mitigar os problemas e investigar dessa forma. Feito, você quer complementar? Não, acho que o Sérgio tocou nos principais pontos, mas quando vocês começarem a fazer estratégias quantitativas, ninguém vai deixar vocês fazer sozinho. Então esses erros basicamente já tem vários mecanismos que já estão prontos lá para evitar que se propaguem. No nosso caso específico, o que a gente chama de plataforma de produção, que é a que opera e é do backtest, é a mesma. Né? Então tem uma parte que ela é complementar. Então quando a gente passa pelo backtest, é como se estivesse passando em produção. Tem a parte da produção, dos limites, tudo que ele falou. Acho que de repente que vale a pena também esclarecer uma parte que não foi falada em relação a backtest e produção, é que finanças é um campo diferente dos outros campos quantitativos. Né? Se a gente jogar esse microfone aqui, ele vai cair 100%, às vezes a gente consegue modelar perfeitamente. Quando a gente está falando de finanças, tem um nível de ruído que é altíssimo. Então, por mais sofisticado que sejam meus modelos de machine learning, ou a regressão, ou a teoria econômica e tudo que eu vou fazer aqui, que eu vou seguir uma regra sistemática, se eu tentar adivinhar se a bolsa vai subir ou cair amanhã, provavelmente o overall está sempre muito baixo. Eu não sei se o ministro vai falar alguma coisa, se o Congresso vai cair no pau com o governo, se vai ter algum evento lá fora, se vai ter qualquer... Então, o nível de ruído é altíssimo. Né? E tudo que a gente faz aqui, que vocês já devem ter percebido, a gente está fazendo o quê? Aplicação da ciência. A aplicação da ciência presume o quê? Que eu tenho um ambiente estável, que eu consigo modelar. Como eu falei, se eu jogar o microfone ele cai, todo mundo sabe, ninguém nem precisa saber. Agora, para prever alguma relação entre variáveis, já é uma coisa um pouco mais complicada, mas eu estou assumindo o que a gente fala em inglês, que eu tenho um ambiente estacionário. O que eu modelo no passado, ele é verdade no futuro. Então, esses erros que eu estou dando iniciais ou de backtest, ou de produção, eles são os menores problemas que vocês vão ter. O maior problema é o seguinte: será que o passado, essas premissas que eu utilizei para o comportamento passado, elas vão se refletir no futuro? Será que meu modelo vai continuar, por mais que eu não tenha feito o overfitting, que nem o Sérgio falou aqui, eu usei todas as técnicas de cross-validation, de machine learning, para ter um modelo robusto, estável, tudo. O que acontece? Eu comecei a operar, de repente me vem um novo presidente do Banco Central, com uma outra direção política, alguma coisa, eles mudam totalmente o regime de banco, toda aquela dinâmica que eu tinha previsto, que eu tinha testado, state of the art, ela não vai funcionar mais. Né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, e é difícil perceber, porque mesmo que tivesse tudo ok, que o ambiente estivesse estacionário, o que acontece? O nível de ruído em finanças, ele é muito alto. Né? Então, é bem complicado a gente saber. Então, eu só acrescentaria isso em relação aos testes. Perfeito, obrigada. Bom, como os fundos da academia são estritamente quantitativos, essa pergunta é mais direcionada para você, Moacir. Mas a gente queria saber, em um fundo que combina as estratégias sistemáticas com as estratégias discricionárias, como é possível saber quando as emoções humanas interferem no trabalho que os algoritmos estão fazendo? Então, tomara que não, porque senão tem uma coisa errada. Porque o algoritmo é exatamente para blindar essa parte da emoção. No caso da clave, a gente tem várias verticais que são puramente discricionárias, pode ter alguma parte quantitativa, mas o fundo quantitativo, ele é totalmente quantitativo. Então não tem nenhuma influência das emoções nem nada. Agora tem uma coisa que eu acabei de falar relacionada com a última pergunta. O que a gente tem? A gente sempre tem na parte de controle de risco, de risk management, tem que ter, isso não é... Daqui a pouco eu dou um exemplo de fundo lá fora que também faz a mesma coisa. Na parte de controle de risco tem uma parte de oversight humano para saber se aquele ambiente acontecer, se a minha premissa ela vale para aquele determinado ambiente. Né? Isso para controle de risco. O algoritmo em si, ele funciona. E se por acaso tivesse, digamos que a gente tivesse um algoritmo híbrido, tá, né? Pô, eu estou seguindo a regra aqui, mas tem o Zezinho aqui que é um trader, né? Pô,
fantástico. Sempre que vocês me falar para comprar, eu desligo meu modelo e sigo o Zé. O que acontece quando eu vou fazer esse backtest? Eu vou fazer o backtest depois e comparar com a performance do fundo. A diferença vai ser a influência do Zé, nesse meu exemplo aqui. Mas não é o que acontece. Agora tem outros exemplos que, como eu falei, a gente opera tudo baseado no histórico. Mas tem alguns ambientes, algumas rupturas que a gente pode ter em determinados dias ou momentos de mercado que podem invalidar as premissas que a gente tem. E nesse sentido a gente pode estar fazendo uma intervenção no sentido de controle de risco. Tá? Então, dá um exemplo, por exemplo. Imagina que a gente está falando de um modelo de ações. Vocês não estão muito acostumados. Tem modelos que compram e vendem ações baseado em fatores. Né? Então, tem alguns sinais de ações que vão dizer essa ação está muito mais barata que a outra, ou essa sexta, ou essa ação está com um momento bom que ela está andando. Então, a gente escolhe ações de acordo com isso e vai comprando e vendendo. Quando a gente faz isso, o nosso grau de acerto, como tudo, que é o pessoal que estuda finanças aqui, pela teoria da eficiência do mercado, vai saber que o nosso acerto é baixo, não só pelo ruído, mas pela própria competição que de mercado é baixo. Então ele tem um grau de acerto baixo, mas enfim, se a gente faz o teste histórico, vale a pena. Não tem discussão, depois a gente fala dos benefícios do fundo quantitativo além, mas vai ser descorrelacionado do resto. Mas meu grau de acerto é baixo. Aí de repente, então eu estou falando que a performance dos últimos 12 meses, por exemplo, aquelas ações que estão andando bem, elas tendem a andar, continuar andando bem, ou as ações que estão muito baratas pela análise dos indicadores contábeis, elas tendem a se apreciar mais que as outras. Então eu monto minha cesta, mas de repente, de uma determinada ação, vamos supor que a gente aconteceu com Americanas, né, tem um evento na Americanas, ou de repente que o mercado já sabe que vai acontecer. O que acontece? Um caso, de repente, potencial de fraude, um escândalo, a ação pega e despenca. Ou no caso de liquidez de mercado, não sei se vocês acompanhavam ainda, a gente teve o chamado Joesley Day. O que foi o Joesley Day? Depois do Joesley Day, lá do escândalo com o Temer, o que aconteceu? No outro dia, o mercado basicamente ficou paralisado, caiu tanto que a gente não conseguia operar. Bateu nos limites da bolsa e aí o que acontece num dia desse? Sumiu a liquidez toda do mercado. A gente teve no que a gente chama de DI, que é a curva de juros, se não me engano, acho que foram 19 desvios, não foi? Foi um movimento assim, 19 desvios, uma ignorância. A gente fala, caramba, aconteceu isso aqui, e agora? Ou se eu voltar lá no caso da Americanas, e agora o que eu faço? Vou confiar no meu fator dos últimos 12 meses, do valor? A gente tem um certo... Aí o pessoal que conhece o mercado, não, o ambiente aqui é outro. Ou no caso que eu vivi lá fora, por exemplo, a gente desliga o modelo imediatamente. Se muda a equipe do Banco Central, por exemplo, que eu falei, aconteceu com a Suíça. Com a Suíça, eles, acho que em 2010, se não me engano, eles pegaram e decidiram, o franco suíço, eles decidiram que não ia mais flutuar livremente, ia ficar pego com o euro. Ou seja, ia seguir uma banda junto com o euro, ia ficar atrelado ao euro. A gente tinha modelos que tentavam pegar a tendência no franco suíço. Quando o Banco Central da Suíça decide uma coisa dessa, o que acontece? Todo aquele meu teste, ele já não vale mais. O que a gente faz? Desliga o modelo ou põe. E aí, para comparar o exemplo lá, como é que a gente, na clave, no caso, no quantitativo, a gente usa, né? Mas nem todo mundo tem o luxo de ter os vizinhos de porta que a gente tem. Porque a gente tem uma equipe dedicada só para fazer renda variável discricionária. Então, profissionais liderados mais de 30 anos na empresa, nos melhores fundos, eles fazem isso, eles vivem isso 24 horas. Então, se tem algum rumor como alguma empresa, alguma coisa que pode acontecer, como se fosse um resultado de uma eleição, que pode mudar a situação do país ou dentro de alguma empresa, a gente tem uma lista que a gente fala, cara, esses caras aqui não vale a pena, por motivo de risco, a gente seguir o modelo. Por controle de risco em si, a gente pode. Mas aí tem como é que eu comparo, no caso, como eu falei, eu tenho meu modelo aqui, que é simplesmente tipo assim, azar de vocês, não quero saber, eu vou fazer só baseado no quant, no passado, para ver como é que o futuro vai. E se de repente eles começam a estar ou adicionando valor ou não gerando valor negativo, a gente compara a performance. No nosso caso, a gente continua comparando a performance dos dois modelos, na verdade, a performance média, ela basicamente ela não muda muito. Levemente favorável com a sugestão lá de bloqueio dos trades discricionários. Mas, em compensação, as caudas da distribuição, então, se vocês imaginarem uma distribuição normal, a gente vai ter aqueles extremos, dá mais de 3 desvios, ou seja, a nossa distribuição, nesse caso, com a interferência, ela é muito mais restrita. Por quê? Porque esses eventos que a gente está falando, a Americanas foi surpresa para todo mundo, mas tem outros eventos que esse pessoal que está monitorando, eles conseguem, está no radar desse pessoal o tempo todo, e não necessariamente. Mas como eu falei, isso não é sob controle de risco, ou seja, algoritmo é algoritmo, e discricionário com relação à tomada de posição. Agora, quando chega o gerenciamento de risco,
é bom ter um pouco de humildade, na minha opinião, e saber os limites até onde que a parte quantitativa vai. Tá? E aí um fundo que vocês não devem acompanhar, mas é um famoso lá fora, o Tio Sigma, por exemplo. Inclusive na apresentação deles, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: Human Oversight, né, ou seja, gerenciamento e supervisão humana sobre o comportamento de risco, para saber as situações em que talvez o histórico não seja o melhor indicativo do comportamento dos ativos. E nesse caso, o que se faz? Para controle de risco, intervenção humana. Sempre tem, né, preferência nesse caso, mas é no sentido de controlar o risco. Perfeito, muito obrigada. Agora, uma pergunta mais direcionada aos fundos multimercados que usam estratégias quantitativas. Então, a gente sabe que em um fundo que usa essas estratégias quant, quem toma as decisões de investimento são esses robôs previamente programados. Mas a gente queria saber se em um fundo multimercado tem algum tipo de decisão previamente feita de uma porcentagem do fundo que vai ficar estritamente em ações, uma porcentagem do fundo que vai ficar estritamente em renda fixa. E a gente queria saber o que vocês fazem nesses fundos. Olha, de novo, tem várias formas de você fazer isso que você está me perguntando, né? Responder essa pergunta. Eu vou dizer a forma como a gente faz na Cadima, tá? Não é que seja a única maneira, mas de maneira em geral, o que a gente tem ao longo dos anos, desenvolvido uma porção de modelos matemáticos, tá? Cada um desses modelos matemáticos, em geral, pode ser aplicado a mais de um mercado, né? Então, o Moacir aqui, por exemplo, ele deu um exemplo de modelos de tendência, né? São modelos que basicamente compram quando sobem e vendem quando caem. Esse tipo de modelo, pelo menos lá na Cadima, a gente aplica em muitos mercados diferentes. Mercados de câmbio, de juros, de bolsa, mercados internacionais, commodities. Então, você acaba tendo uma variedade grande do que a gente chama combinações modelo/mercado, né? Você pode ter um modelo de tendência aplicado a commodity, um modelo de tendência aplicado a câmbio, mas você pode ter, também usando o exemplo do Moacir, um modelo de fatores aplicado em ações, né? Você pode ter um modelo de contrarian, né, que faz o contrário, um modelo de tendência, um modelo contrarian aplicado a ações individuais. Então você tem uma matriz, né? Mercados nas linhas, modelos nas colunas, e você tem uma combinação bidimensional de modelos/mercados. E o que a gente faz especificamente nos fundos multimercados, que é a sua pergunta, a gente combina esses modelos para dar o melhor Sharpe possível ao fundo, tá? Então, o fundo tem um certo nível de volatilidade, a gente combina os modelos para que, dada aquela volatilidade, a gente maximize o retorno, né? Ou seja, maximizar o Sharpe. Claro que nem tudo é tão simples como eu estou falando, né? Cada modelo tem uma opção de outros limites de risco, limites de exposição, tem outras variáveis que também têm que ser levadas em consideração. Mas de uma maneira simplificada e que resolve talvez 80% do problema, é isso, né? Você tem uma matriz, você tem correlações e volatilidades e variâncias de cada um dos componentes e você tem um problema de maximização do Sharpe, que é a relação risco-retorno do teu portfólio. Acho bom esclarecer. De vez em quando eu até me escuto falando, pensando que eu estou falando, esse cara vai falar que esse cara faz quant mesmo, porque estudou a vida toda quant, faz pegadinha, mas sempre está falando que tem a limitação, né? Então, mas tem que estar consciente da limitação. Porque eu vejo muito mais na imprensa, o pessoal que está recém-chegado, até não que esteja implícito na pergunta, mas pode passar a ideia de vez em quando, que o robô toma decisão sozinho, né? Então, fazer um robô que vai acabar sendo mais esperto que o ser humano, que vai conseguir processar mais informação e vai ver como é que a gente faz isso no caso de uma alocação de modelo para fundo quantitativo. Gente, não existe. Tudo o que a gente chama de robô, tudo que os algoritmos vão fazer, fomos nós que decidimos estruturar dessa forma. Se por acaso tiver alguma falha, alguma concentração de risco, foi falha nossa de não ter pensado nessa coisa. Então, cada fundo vai acabar estruturando de uma forma. Então, um fundo, por mais que a gente use técnicas quantitativas, a gente vai colocar os limites e as restrições, toda a armadura, todo o framework lá, que vai fazer com que aquele resultado, que aquele tipo de comportamento acabe acontecendo.
né? Então, as limitações de risco, que o Sérgio falou, por que eu vou ter mais exposição no Brasil ou ter exposição lá fora? Eu vou considerar a correlação, vou tentar fazer uma coisa equilibrada, mas dependendo da matriz de correlação que eu uso como input para o meu sistema, eu posso, se eu estiver fazendo mais uma otimização pura e simples, ela vai assumir que não tem aquele nível de ruído, ela vai buscar, de repente, valores extremos. Então, a gente coordena. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma concentração, dada a diversificação, maior no Brasil do que se esperaria, por exemplo, de um fundo que é baseado no exterior. Mas isso é de propósito, a gente consegue organizar ou agrupar modelos de tal forma que, mesmo utilizando uma técnica quantitativa, a gente chega numa coisa mais balanceada com um viés um pouco mais para o Brasil. Por que a gente faz isso? Porque o Brasil, onde está a maior parte dos nossos clientes, tem maior exposição, é com isso que vai se correlacionar mais o fundo, é aqui que eu tenho uma vantagem competitiva em relação ao pessoal do exterior. Então, e o próprio cliente nosso ele tem acesso a fundos quantitativos lá fora também, que já estão explorando outros mercados. Então, a maior parte dos próprios clientes estão mais interessados na exposição. Então, eu consigo, de alguma forma, por exemplo, concentrando, agrupando modelos junto, botando um limite menor, fazer isso. Isso vai mesmo que tivesse um modelo só, tem uma muito... Por isso que uma coisa que eu falo o processo de entrevista é muito bom para entrevista para estagiário, a primeira vez que as pessoas vão para lá. Então, os alunos aí que, diferente de outras áreas, de repente vocês possam entrevistar no mercado financeiro, na área quantitativa, conta muito o que vocês aprenderam na faculdade. É impressionante. Então, alguém botou machine learning, não sei o quê, qual que é a vantagem desse modelo contra outro? Como é que eu uso isso? Por que eu vou usar ele? Não, parei, essa cadeira eu meio que só assim, só estava de ouvinte, isso aqui, mas botou no currículo, ou compra isso aqui, ou dá um cenário aqui, compra ou vende. Aí o cara me olha assim e fala, compra. Não, vai para a mesa treinar. Com a gente tem que fazer a conta para chegar lá, nessa, por que é mais favorável comprar ou vender. E a mesma coisa para estruturar o modelo de risco. De vez em quando a gente pode estar fazendo um modelo de fatores, como a gente falou lá de ações, que vai comprar uma cesta de ação e vender outra cesta de ação. Só que se a gente não prestar atenção na modelagem de risco, de repente a minha carteira está exposta a juros. De repente eu estou apostando nas ações que eu acho que são vencedoras e estou vendendo as ações que eu acho que vão ser perdedoras pela minha análise histórica, tudo que tem um ambiente de juros equilibrado. Mas de repente, se eu não tomei conta de todos os fatores de risco que tem no mercado, o que acontece? Eu, sem querer, ao escolher minhas vencedoras ou a carteira de vencedores, eu escolhi de repente algumas ações, seja por causa do varejo, que seja, estão mais expostas a algum movimento da taxa de juros do que outras. Então, de repente, nada aconteceu em relação ao que eu estava prevendo, mas veio um Banco Central e diminuiu a taxa de juros, ou subiu a taxa de juros, e eu acabei perdendo ou ganhando por uma razão que eu não estava querendo. Então, esse controle, então isso que eu estou dizendo, toda essa parte de controle não é o robô que faz, a gente acaba botando, porque a gente já sabe exatamente. E aí, analisando o backtest, a gente consegue ver a exposição desses riscos e ajustar, mas, de novo, é o design humano. O robô em si, a não ser que alguém faça um modelo totalmente de reinforcement learning, que vai aprender sozinho e treinar, o que é raro, né, os clientes nem ficam confortáveis com isso, eles são feitos, vão ser feitos por vocês, enfim, baseado em todas as teorias que vocês aprenderam e tentaram explorar isso com estudos históricos. Perfeito, bem legal. Bom, a próxima pergunta talvez seja um pouco mais pessoal, mas que é muito importante para o painel de hoje, que é, na visão de vocês, a estratégia quantitativa pode ser considerada melhor que a estratégia discricionária? Eu não gosto de fazer essa comparação. Tá? O que eu costumo dizer é que, independente dela ser ou melhor ou pior, ela certamente é diferente. Tá? E sendo diferente, é suficiente para a gente. Porque, como disse o Prêmio Nobel, a diversificação é o único almoço de graça que você vai ter no mercado. Né? Então, para um investidor, para um alocador, se ele tem lá no cardápio dele de investimentos alguns fundos discricionários, mas também tem a oportunidade de alocar em alguns fundos sistemáticos que têm baixa correlação com os fundos discricionários, então certamente existe um espaço para ambas as abordagens dentro dessa carteira, né, desse portfólio do investidor, que vai acabar melhorando o Sharpe do investidor, né, em relação a um outro cenário em que ele só tenha um dos tipos de estratégia. Tá? Então,
Assim, eu prefiro não responder, porque a minha resposta é enviesada, se é melhor ou pior, mas certamente é diferente e para a gente já é suficiente que seja diferente. Eu gosto mais de trabalhar na quantitativa, né? Mas isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Na verdade, como o Sérgio falou, elas são complementares. Tá? Então, o que a gente quer, quando se estuda estatística, se você estudar variância de um mais variância de outra variável, a soma, que vai ser descondicionado, vai ter um risco menor. Então, basicamente, é o que acontece com o investimento. E o quant, principalmente o quant, ele precisa toda hora de estratégias diversificadas, que não sejam correlacionadas, porque o nosso grau de acerto é muito baixo. Porque a gente está lidando com dados históricos. Se nosso grau de acerto fosse enorme, cada um aqui não ia nem acabar a faculdade de tentar fazer a própria estratégia em casa e treinar. Mas não acaba não acontecendo isso. Então, elas são complementares. Quando são complementares, por que elas são complementares? Porque são problemas distintos, são habilidades distintas que são necessárias para cada um dos tipos de problema. Onde é que o quantitativo leva vantagem? O quantitativo, o que a gente faz? A gente usa toda a ciência que a gente tem falado aqui e alavanca no quê? No processamento, na velocidade de processamento das máquinas. Então, tudo que precisar. Então, um trader, ele vai operar uma ação de repente muito bem. E se eu dou uma cesta de 1000 ações no mundo inteiro para ele operar, como é que ele faz? É muito difícil, certo? Ele não tem como fazer. Tem um viés emocional, ele não consegue processar toda a informação. A gente consegue fazer uma máquina que, de repente, naquela ação específica que aquele trader opera, não é tão bom porque não pega toda a notícia, não pega todo o fluxo, mas faz um trabalho muito melhor e a gente diversifica. No caso da estratégia quantitativa, a gente precisa fazer isso porque o nosso grau de acerto é muito baixo. Então, no caso nosso lá, por exemplo, é uma fábrica. A gente começa desde a Coreia, lá de noite, operando, Austrália, Japão, vem varrendo o globo, em tudo que é instrumento. Totalmente disfuncional. Agora, por mais que a gente tenha essa vantagem em relação ao processamento de volume imenso de informações, de instrumentos, tem certas análises que a tecnologia ainda não chegou lá. Por mais alto que seja o hype em torno do chat GPT e tudo mais, não tem. Esse pessoal de macro, por exemplo, eles perdem muito tempo, toda hora, vendo análise de todo mundo, entrevistando pessoas que estão lá vendo os bastidores de Brasília, o que o governo vai fazer, o que vai acontecer. São coisas que acabam afetando, no final das contas, os movimentos ativos, mas que a gente não consegue capturar. Certo? E por daí que vem, são problemas distintos. Agora, essa pergunta é sempre, especialmente jornalista adora esse tipo de pergunta, né? Porque, não, vai botar em conflito, é melhor. Não. Se a gente for ver a tendência lá fora, por exemplo, que a gente vê, antigamente os maiores hedge funds eram o quê? Eram discricionários. Os caras famosos quem eram? Eram os Soros, né? que apostou contra a libra esterlina. Tinha os caras famosos. E hoje em dia os maiores fundos que a gente acaba vendo são o quê? São os fundos quantitativos. Por quê? Agora, aqui mesmo no Brasil, tudo que a gente acha que é discricionário tem um monte de parte quantitativa. Isso vem por quê? Não só por causa da evolução da tecnologia, dos métodos, mas principalmente por causa da evolução e a tendência gigantesca que a gente tem no aumento de dados, e dados alternativos, e dados de tudo que é tipo. Então, antigamente as pessoas esperavam que, sei lá, mensalmente ou semanalmente o dado de inflação. Hoje em dia, o que os caras fazem? Eu não quero esperar até sair aquele anúncio lá que vai vir do IBGE da inflação ou de emprego. O que eu quero fazer? Eu quero já uma informação em tempo real. Ou seja, mesmo o macro que vai tomar uma decisão discricionária, ele pode contratar um cara quantitativo para o quê? Para estar capturando preço na internet, para ver qual é o preço, que faz o tracking mais perfeito da inflação, e eu ter com isso uma previsão bem adiantada. Se eu tenho uma informação mais rápida, uma análise mais rápida, mesmo discricionário, combinando com as outras análises, ele vai acabar decidindo o que fazer ou não. Ou seja, por mais que a gente fale do discricionário ou quant, mesmo discricionário, cada vez mais ele tem partes quantitativas. Alguns fundos, que são fundos famosos aqui no Brasil, gigantes, assim, eles têm equipes de vez em quando de quant lá dentro só para prover informação para o pessoal discricionário. Então começa a ficar cada vez mais misturado. O que é discricionário e o que é sistemático, apesar de ter uma boa diferença. Mas no final da história não tem um melhor ou pior que outro. O melhor mesmo é a combinação dos dois. Perfeito. Obrigada. Então, pegando um pouco esse gancho que você falou sobre o crescimento dos fundos quantitativos, especialmente nos Estados Unidos, hoje a gente vê que, em média, pelo menos no ano passado, cerca de 1/3 de todos os ativos negociados na Bolsa, na verdade 1/3 acho que de todo o patrimônio desses fundos nos Estados Unidos, estava
estavam em casas que eram mais voltadas para esse lado quant. Então a gente tem grandes exemplos, como a Two Sigma, que você falou, aí tem a Bridgewater, a Renaissance, só que no Brasil esse panorama é um pouco diferente. Aqui, somente de mais ou menos 1% da indústria está alocada nesses fundos mais quantitativos. Então a gente queria saber se vocês sabem, se vocês acham que tem alguma tendência gradual de talvez adotar esses métodos quantitativos e por que essa grande diferença entre o panorama dos Estados Unidos e do Brasil hoje em dia. Olha, essa é também uma pergunta que eu não tenho a resposta perfeita não, vou dar um chute aqui, tá? Eu acho que as coisas que acontecem no Brasil, em geral, são as que aconteceram nos Estados Unidos e países desenvolvidos há 10, 20 anos atrás, né? Então eu acho que esse é um movimento que aos poucos está chegando no Brasil. Mas tem também um outro aspecto que até o Moacir mencionou, que é o fato de que quando você contabiliza no mercado brasileiro como investimento quantitativo somente as assets que são vistas como quantitativas, você tem um número muito pequeno. Mas, na realidade, tem vários fundos que são conhecidos por serem discricionários, mas que aos poucos estão incorporando técnicas quantitativas, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos também, né? O Bridgewater, por exemplo, que você citou, é um caso. Então, eu acho que a coisa vai acabar se misturando um pouco. Claro que o Brasil também tem algumas idiosincrasias, né? Então, você tem menos mercados para serem explorados, né, do que a quantidade de mercados no mundo que existem. Apesar de que alguns mercados no Brasil são bastante líquidos, né? O dólar futuro é muito líquido, o índice Bovespa, o mini índice, negocia mais de 10 milhões de contratos por dia. Isso é uma coisa assim, comparável ao primeiro mundo. Mas ainda assim, se você pegar o número de ações na bolsa que tem liquidez suficiente para se fazer um fundo minimamente decente, você vai achar lá talvez uns 200 nomes. Se você fizer a mesma conta nos Estados Unidos, você vai achar 5 mil nomes, né? Ainda tem a Europa, ainda tem a Ásia. Então, talvez a falta de diversificação de ativos brasileiros também contribua para que existam menos fundos quantitativos do que se poderia supor. Como o Moacir disse, o fundo quantitativo costuma ganhar muito na quantidade e não na qualidade de cada trade, né? Então você tem que ter uma quantidade muito grande de ativos para você de fato fazer a diferença. Então talvez uma tendência que a gente esteja vendo aqui no Brasil é a internacionalização dos portfólios dos fundos quantitativos. Por mais que a gente, o Fundo Moacir e outros fundos que vocês conheçam, tenham a maior parte do seu portfólio investido em ativos brasileiros, para que a gente de fato cresça, talvez tenha um percentual maior em ativos internacionais, onde você tem essa diversificação, faça sentido e aí a gente consiga ganhar um market share ainda maior. Mas tem um market share escondido, que são aqueles caras que dentro dos chamados fundos discricionários já estão utilizando esse tipo de técnica. Eu acho que não tem solução, acaba internacionalizando mesmo, porque o fundo quantitativo precisa de diversificação, à medida que começa a crescer a quantidade de ativos, cada vez mais a parte internacional. Mas tem outro lado que o Sérgio conhece bem mais o mercado que eu, no local aqui, que eu estava fora, mas o que eu vejo aqui, tem outros dois aspectos que acho que vale a pena levantar. Primeiro, a parte da educação do investidor. O investidor brasileiro foi muito acostumado com o juro alto, sem precisar tomar risco, né? E isso vem numa evolução. Então ninguém se preocupa muito com o investimento antigamente de renda variável ou de fundos. Então vem numa evolução constante, né? Depois era tudo dentro de bancos, fundos eram caros, aí a gente tem explosão no número de fundos, todo mundo começa a prestar mais atenção em fundos do investimento. Então aos poucos vai migrando, mas o próprio investidor, quem toma a decisão, a parte quantitativa é um bicho ainda um pouco diferente, né? As pessoas ficam um pouco desconfortáveis com aquilo que eles não conhecem tanto, né? Então tem uma certa restrição, eles acham que é caixa preta, que é o robô, o que vai fazer. Então tem essa parte, tem a parte de discussão. Mas isso aos pouquinhos vai sendo vencido, porque não tem jeito, com a quantidade de informação, todos os fundos vão ficando cada vez mais quantitativos. Mas tem uma outra coisa que a gente vê também lá fora, tá?
que mesmo quando a gente fala de fundos quantitativos, fala do mercado americano, é mercado mundial, na verdade, ele é muito concentrado. Se vocês forem procurar emprego lá fora, tipo assim, de fundos quantitativos, vai ver que você tem dois grandes centros. É ali perto de... Tem um ou outro fundo espalhado, mas os dois grandes centros é perto de Nova York, o cinturão de centro de Nova York, e em Londres. Ali. Então é muito concentrado. Né? E por que isso também? É concentração de indústria, assim como tem de repente tecnologia no Vale do Silício ou o que seja. O fundo quantitativo lá fora, e a diferença do Brasil para lá, quando eu ia montar minha equipe lá, eu tinha uma pilha de currículos desse tamanho aqui, eu jogava tudo que era MBA, o pessoal de graduação, jogava fora os currículos, eu não queria saber. Porque mesmo assim sobrava uma quantidade enorme só com um cara com PhD ou mestrado específico numa área tipo de otimização ou pesquisa operacional ou com experiência em outros fundos. Aqui, para montar uma equipe, normalmente a gente acaba fazendo o quê? A gente tem PhD em economia, tem com mestrado em matemática aplicada, mas se eu quero, de repente, um especialista em fix, né, que seria mensageria para mandar, é difícil achar. Né? Então, acaba sendo muito concentrado no capital humano. Isso é bom para vocês, na verdade, porque a gente acaba usando, de repente, uma porta de entrada que são o pessoal de recém-saído da graduação, enquanto lá fora, quem realmente tem chance nesses fundos é quem está saindo do PhD ou do mestrado bem acadêmico. O MBA, por exemplo, não vai ter chance no fundo quantitativo direto. Assim. Vai ser muito difícil, não sei que tem uma outra capacidade. Então muda. Então, e mesmo lá fora, conversando com amigos meus, o que está acontecendo? A vida está tendo uma concentração da indústria em grandes fundos. Então a vida por um fundo, até por caça ao talento, ou a competição em relação aos FIIs do fundo lá fora, está cada vez mais difícil para ter um fundo quantitativo menor lá fora do que eles. Então não é só um problema do Brasil nesse sentido. Mas aqui, dito tudo isso, porque lá é maior e tudo, o percentual aqui é realmente, quando a gente vê o benefício de diversificação na carteira, ele é irrisório. Ele devia ser muito, muito maior. Né? Mas aí vai nessa dificuldade, não só do capital humano, mas de entendimento, do meu ponto de vista, do investidor. Né? De saber isso. Porque quando a gente faz qualquer análise, quando a gente falou o que a gente quer no investimento, eu quero uma carteira o quê? Eu quero uma carteira que, por exemplo, quando tem um Joesley ou quando tem um Covid, eu não quero que todos os fundos da minha carteira caiam. Então eu quero um outro tipo de fundo. Então, por mais que não seja a minha preferência ter um fundo quantitativo, eu tenho que pensar no equilíbrio do portfólio como um todo. E no equilíbrio do portfólio como um todo, um fundo quantitativo, ou qualquer fundo que seja descorrelacionado, e fundo quantitativo por design ele é descorrelacionado, isso vale a pena. Então, o investidor, na minha opinião, ele teria que ter uma parcela muito maior de fundos quantitativos na carteira. Perfeito, obrigada. Bom, agora, continuando um pouco sobre tecnologia, nos últimos meses as tecnologias de inteligência artificial têm se tornado cada vez mais presentes no nosso dia a dia, como é o caso do ChatGPT, como o moço mesmo acabou de comentar. De que forma vocês acham que a evolução de tais tecnologias e o crescimento de ferramentas de machine learning podem impactar o perfil dos fundos de investimento ao redor do mundo? Eu acho que é uma tendência natural, né? A tecnologia vai evoluindo ao longo do tempo. Quando eu comecei no mercado financeiro, isso é uma história interessante, em 96, eu cheguei no banco e olhei para as pessoas que estavam nas mesas. Muitas pessoas, eu diria que a maioria, não tinha computador. As pessoas tinham na sua mesa uma HP 12C, uma boleta amarela, que era para venda, e um bloquinho de boletas azuis, que era para compra. E ficava uma barulheira do pregão sendo, que era viva voz, sendo propagado na mesa de operações. Isso é 96, não é tão antigo. Né? Quando eu comecei na PUC, minha matrícula 931, tá? Então 93, eu não tinha e-mail. Tá? Não faz tanto tempo assim, eu sei que é século passado para vocês. Né? Século passado. E aí, com o tempo, eu via no banco, né, que as pessoas passaram a ganhar um computador. Nem todo mundo tinha Excel. Né? Uma boa parte eram Lotus 1, 2, 3 ainda, que vocês também provavelmente nem sabem o que era. Era uma planilha arcaica. Aí quem tinha Excel e trabalhava no mercado financeiro nas operações, não tinha feed de dados. Você não tinha lá um Bloomberg, um Broadcast, um Reuters, dizendo quanto é que estava cada ativo financeiro a cada momento. Não. Você tinha que botar um telefone no ouvido e escutar o pregão para saber como é que estava o câmbio, como é que estava o DI. Aí você mandava o teu operador de pregão correndo para a roda do índice Bovespa,
né? Aí você anotava quanto é que estava e fazia as suas contas. Isso não faz tanto tempo, né? 25 anos. E aí a coisa foi evoluindo, né? Especialmente para fundos quantitativos, essa evolução é muito benéfica, porque um poder computacional crescendo, a tua capacidade de testar muitas ideias diferentes em muitas bases de dados, né, e não só o poder computacional cresceu, mas também a quantidade de dados disponíveis cresceu exponencialmente, você começa a ter a possibilidade de testar tantas variações, né, que você pode achar coisas diferentes que você não teria achado alguns anos atrás. Tá? Então, nesse aspecto, é super positivo, em especial para fundos quantitativos. Agora, você tem que tomar muitos cuidados para não cair nas armadilhas. Né? Aquela armadilha lá do curve fitting que eu mencionei no início do nosso painel é a mais óbvia. Né? Porque se você pode testar tudo em tudo, você certamente vai conseguir um modelo maravilhoso que operou muito bem no passado. Né? Mas será que esse modelo serve para o futuro? Né? Então você tem que tomar uma série de cuidados. Então, assim, de uma maneira geral, é uma evolução natural a utilização de tecnologia, não somente para fundos quantitativos, mas também para outros tipos de fundos e outros tipos de empreendimentos. Né? Você pode não estar percebendo, mas o iFood, o Uber, né, carro autônomo, são tecnologias que não estavam presentes há pouco tempo atrás e estão mudando a vida das pessoas de maneira significativa. Tá? No mercado financeiro não é diferente, você tem que saber se adaptar e tomar os cuidados para não cair, não escorregar nas cascas de banana que vão ter pelo caminho. Acho que, como eu falei antes, principalmente por causa do tipo de informação que a gente está tendo cada vez mais, fontes de dados que a gente não tinha, e para lidar com essa fonte de dados é cada vez mais necessário que se tenha um conhecimento. Então, para vocês que estão indo no mercado, tem que investir, na minha opinião, para fundo quantitativo, necessariamente para ter um conhecimento mínimo. Tá? Eu fico até um pouco decepcionado, porque ao mesmo tempo que as pessoas começam a ter noção, não só a tecnologia está evoluindo, mas é muito mais fácil também usar. É como se fosse só apertar um botão, né? Hoje em dia tu pega uma biblioteca, sei lá, em Python ou em R, usa aqui, eu quero uma rede neural, eu quero uma random forest, eu quero esse modelo aqui, tá aqui o resultado. Então eu uso isso. Mas o interessante é saber em que circunstância utilizar. Como para evitar as cascas de banana que o Sérgio está falando, em quais circunstâncias eu devo utilizar a metodologia A, B ou C e por que eu estou utilizando. Então, por mais que a gente está falando de machine learning, inteligência artificial, tá todo mundo evoluindo, não sei o quê, qual que é o modelo que tu tem? Não, pera aí, o modelo que eu tenho é um modelo com dados mensais. Então, vou ter 12 observações no ano. Né? O histórico que eu acho que 10 anos atrás não é mais parecido com o histórico que eu tenho hoje, então, ou seja, 10 anos que eu posso utilizar. Então, eu tenho que 100 pontos, 120 pontos, e aí eu quero usar o último modelo de Deep Neural Network que tem para... Cara, esquece. Né? Dá graças a Deus tu conseguir rodar uma regressão linear decente ali, né? E ajoelhe, né? Se conseguir um resultado com aquilo. Então não tem. Agora, se eu estou lidando, por exemplo, com dados de alta frequência, como o Sérgio falou antigamente, não tinha ninguém computador, só tinha um preço de repente final do dia, mas eu tenho todos os preços que estão saindo no mercado, tudo que é trade, eu quero modelar alguma coisa para execução, eu quero modelar alguma coisa que eu tenho uma quantidade infinita de dados, aí não, aí é um playground perfeito para coisa. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas é inevitável, cada vez mais, e não só para fundo quantitativo, mesmo para fundo discricionário, os gestores estão querendo ser abastecidos cada vez mais com esse tipo de informação, e é para isso, normalmente, que eles vão atrás do pessoal mais jovem. E eu posso falar isso com a tecnologia em si, que a gente está falando, como eu falei, o Sérgio está falando, a gente vai entregando aqui a diferença de idade para vocês, a gente falou de 97, eu estava fazendo redes neurais e administração de mestrado. Né? Então, a tecnologia sempre esteve lá. O que tem? Tem um avanço muito tecnológico em termos da computação em paralelo, ou seja, da capacidade de processamento, né, e ao mesmo tempo a quantidade de dados. Unindo essas duas, tu vê essa explosão. Né? Não tem nada de tão novo, mas tem que conseguir casar com o problema. E, de novo, eu acho muito importante saber exatamente aonde usar e aproveitar muito bem o tempo da faculdade de vocês, estudar direitinho e investir para saber exatamente
os detalhes daquela técnica, porque na verdade o que a gente está vendo, a gente falou do ChatGPT, mas o que eu estou vendo cada vez mais é que o cara não precisa nem fazer faculdade nada, ele sabe, basta apertar um botão que já tem tudo disponível, como se fosse um app, mas saber exatamente qual app escolher, digamos assim, isso para mim é que faz uma grande diferença no trabalho, no dia a dia. Perfeito. Então agora, encaminhando mais para o fim da nossa pauta, a gente queria saber se vocês têm alguma recomendação de livro, de filme, ou até podcast que vocês gostariam de fazer para o nosso público, que seja mais voltado para essa área quant e que guie os nossos estudos nessa área. Bom, vou dar a recomendação que eu costumo dar, que é um livro que foi muito marcante na minha carreira, que é o livro do Market Wizards. Tá? Na verdade, é uma sequência de livros, tem o Market Wizards, o New Market Wizards, Stock Market Wizards e mais um outro. E qual é o que eu acho interessante ali, né, o que me marcou, é que é um livro de entrevistas. O autor entrevista 15 ou 20 traders diferentes, cada um deles super bem sucedido na sua carreira, e o que me marcou é que cada um tinha uma metodologia diferente para ganhar dinheiro. Né? Então, isso até lembra aquela pergunta que você fez, o que é melhor, a metodologia discricionária ou a sistemática? A verdade é que tem muitas formas diferentes de ganhar dinheiro, que é o nosso objetivo, né? Dentro das regras, né? Com honestidade, com controle de risco e tudo mais. Então, ali, naquele livro, vocês vão ver que tem um cara que ganha dinheiro só operando futuro, tem outro cara que ganha dinheiro só operando opção, o outro ganha dinheiro só operando fundos, cotas de fundo, outro ganha dinheiro só no sistemático, outro ganha dinheiro só lendo relatório de agricultura para operar commodity. Então, assim, é um livro muito interessante para abrir a mente. Tá? E já que você falou também, tem um filme que eu acho curioso, né, que eu acho legal de ver, que é o Beat the Dealer, né, Quebrando a Banca, eu acho que em português, que conta a história de uma equipe na verdade é matemático, né, que monta uma equipe para ganhar dinheiro em cima dos cassinos. Né? Primeiro ele tenta no blackjack e depois ele tenta na roleta, que ele percebe que as roletas não são perfeitas e aí ele constrói mini computadores, né, portáteis para você conseguir identificar como é que é a imperfeição das roletas. Então, de novo, dentro daquela ideia de você pode ganhar dinheiro de formas diferentes, esse é um filme interessante. Por mais que eu goste do que eu faço, acho que os filmes e livros de contra-garantia, eles não chegam nem perto do divertimento dos outros. Então, quando eu vou ver filme com meu filho, por exemplo, que é adolescente, mostro para ele o Big Short, o Lobo de Wall Street, né? Mostra um filme desse, acaba sendo muito mais interessante. Mas, enfim, aqueles que têm mais interesse em inclinação mais para o mundo quantitativo, acho que o livro da história do Gene Simons pode ser uma boa, para pelo menos ter uma ideia de todo esse histórico, como chegou lá, ou uma aplicação, de repente, que não é tão de finanças, mas eu não vou lembrar o nome agora do filme, de repente me ajuda. O filme aquele com o Brad Pitt, que é sobre o beisebol, na verdade. Então, é o Moneyball, né? Então é interessante, porque o dono no final do filme, inclusive, o cara que é o presidente, era do Boston Red Sox, que tenta contratar o Brad Pitt, aquilo lá nada mais é do que a aplicação de métodos quantitativos de seleção da estatística aplicada a um jogo, no caso, que acaba sendo bem similar. Acho que é isso. Né? A história que é interessante é o seguinte, o John Tudor, na verdade, que era o dono do Boston Red Sox, eu acho que ainda é o dono do Liverpool hoje em dia, ele tinha um fundo quantitativo que era um fundo Trendfallen. Né? Então ele levou, não foi à toa que ele acabou levando isso. John Henry, desculpa, John Henry. John Henry, e aí não foi à toa que ele tentou botar isso no Red Sox, e o Red Sox acabou ganhando vários títulos lá da Liga de Beisebol americana. Perfeito, muito obrigada. Agora a gente vai abrir para as perguntas do público. Sérgio Macia, primeiramente, obrigado pela palestra. A minha pergunta é mais sobre uma curiosidade que eu tenho em relação aos fundos quantitativos. Se já existe algum fundo quant, ou se o de vocês mesmos leva em consideração algum estudo de sentimento de mercado, um word study de alguns fóruns, ou até mesmo algumas redes sociais. Pode ser, não, tem
tem modelos já que fazem isso direto. Então, capturando o sentimento de várias formas, tem provedores de dados que já te dão esse sentimento, como um fator, por exemplo, para ações, ou que seja, ou do mercado. E também tem modelos específicos que fazem scraping nos dados, e baseado nesse dicionário de dados, começam a ver com técnicas de machine learning e tudo, para saber se o sentimento pode ser mais positivo ou negativo. Então, isso é uma coisa que é utilizada. Não é o foco dos fundos que a gente tem, da estratégia quantitativa que a gente tem na Clave, mas cada vez mais, que eu estou dizendo, a diversidade de informação que tem não para de aumentar e as pessoas acabam utilizando. É isso que você falou. A gente, na verdade, utiliza alguma coisa disso como um dos fatores para operar alguns mercados lá na Cadema. Vou te dar um exemplo. Você pode olhar Você pode considerar como sentimento os contratos em aberto, que são divulgados pela B3. A B3 divulga o posicionamento dos investidores. Então, você pode estar vendo se os investidores estão mais comprados, mais vendidos, se está aumentando, está diminuindo posição, isso tem a ver com o sentimento. Né? Então, isso pode, por exemplo, entrar como um dos fatores na hora de tomar a decisão por conta de um modelo. Tá? Agora, particularmente, a gente nunca achou isso de uma forma muito forte aqui no Brasil. Então, talvez isso funcione muito mais como complemento do que como um modelo puramente baseado nisso. Não só de sentimento, mas na mesma linha, tem até um paper agora que saiu acho que foi passado, no começo desse ano, analisando minutas do FED. Então, automaticamente, tu treina um modelo exatamente com as minutas do FED, baseado assim que saiu o comunicado, ou a minuta, acaba comparando e acaba dizendo qual que é a previsão do mercado. Moacir e Sérgio, muito obrigado pela palestra. Para a gente da Liga é um prazer poder contar com vocês. A pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade. Acho que vocês falaram bastante sobre diversificação e como quantitativo encaixa no portfólio. Eu já vi alguns estudos falando aqui, comentando sobre os fundos, acho que de ação aqui do Brasil, como os principais têm um beta entre si quase de 1, assim, muito parecido os fundos. Minha curiosidade é, na verdade, os fundos quantitativos tendem entre si, não com um fundo discricionário, mas entre si, um fundo quantitativo com outro fundo quantitativo, terem um beta parecido ou ainda são descorrelacionados? O beta, o beta que a gente sempre normalmente fala, o beta é em relação pelo menos nosso jargão, é em relação ao movimento do mercado, da Bovespa. Então, se a Bovespa sobe, meu beta é 1, ele sobe. O fundo pode ser correlacionado com o outro, mas os dois podem ter beta zero. O que seria o beta zero? Independente se o mercado vai subir ou cair, o meu retorno não deveria ser afetado em média por aquele tipo de estratégia. Não, eles são muito mais descorrelacionados. Agora, voltando à pergunta, os fundos quantitativos, por definição, o que a gente consegue fazer? A gente tem que diversificar com vários e vários modelos. A analogia que eu sempre gosto de fazer é que o fundo quantitativo, cada estratégia é como se fosse uma moeda que me dá 52% de chance de eu ganhar ou 48%. Eu estou sendo generoso, provavelmente é 51 contra 49%. Tá, então, o que eu faço? Eu não aposto minha casa toda numa moeda. O que eu quero fazer? Eu quero 1000 moedas. Eu quero rodar essa moeda o máximo de vezes possível. Porque se eu rodar o máximo de vezes possível, o que vai acontecer? Eu vou acabar ganhando. Então, por design, o fundo quantitativo ele tem de ser descorrelacionado dos outros fundos. De todos os outros. Agora, os fundos quantitativos entre si, de vez em quando, dependendo do foco que tem de estratégia, eles podem correlacionar um pouco. Né? Se a gente está falando que tudo que a gente faz dentro dos fundos, por exemplo, o que o robô faz, acaba sendo estruturado por quem está programando, enfim, quem está desenvolvendo, o ser humano. Aí o que acontece? Se a gente decide ter um foco maior no Brasil, o Sérgio também decide fazer um foco maior no Brasil e tem, de repente, segmento de tendência, ele também tem segmento de tendência, não tem uma diversidade tão grande de fundo, é capaz de ter um pouco de correlação, mas nem se compara, né, no caso, nem se compara com a correlação que tem nos outros fundos. Ou seja, vale muito a pena, mesmo um pouco de correlação entre os fundos, na hora que a gente monta na carteira, né, uma correlação alta, que eu diria, entre fundos quantitativos seria em torno de 0,3, 0,4. O que é absurdo, quando a gente vê a correlação dos fundos discricionários em si, de vez em quando chega entre 0,7. Assim, por isso que quando tem um evento, tipo Covid, alguma coisa, todo mundo acha que está diversificado. Não, mas eu estou com uma carteira equilibrada, um pouquinho em cada. O que aconteceu? Caiu tudo. Por quê? Porque eles estão basicamente na mesma cesta. Eu fico diversificar, botar os ovos em várias cestas diferentes, mas no caso aí de vez em quando parece que entrega o mesmo motorista ali do iFood, lá, ele cai com a moto, cai tudo, cai todo
toda a cesta ao mesmo tempo. Então, o fundo quantitativo, nesse sentido, ele, mesmo com um pouco de correlação que possa ter pelo design do produto, mais em carry, mais em trend following, é uma coisa que vale a pena. Só para complementar e talvez falar até um pouco sobre esse aspecto que você mencionou, se você pegar hoje em dia, tá, já que você falou em beta, tá, os fundos de ações long only brasileiros, tá, os fundos de ações, tá, não estou falando de fundo multimercado, esses fundos de ações, se forem os long only, eles são sempre 100% comprados em bolsa, né? Então é natural que eles tenham uma relação alta entre si. Se a bolsa sobe, eles sobem, se a bolsa cai, eles caem. Porque também não dá para fazer muito milagre, né? É muito improvável a bolsa cair muito e um fundo long only ganhar dinheiro, né? Só se ele está com uma ação só e que por acaso acabou não caindo, tá? Isso vale também para eventuais fundos long only que sejam quantitativos, né? A gente na Cadima, por exemplo, tem um fundo chamado Cadima Equities. É um fundo 100% quantitativo e 100% long only. Esse fundo não tem como ele não ser correlacionado com outros fundos long only no mercado. Mas o que você poderia perceber é que o alfa gerado pelos fundos long only, aí sim, esse alfa pode ser descorrelacionado, né? O que é o alfa? O alfa é o extra em relação ao mercado que a tua estratégia consegue gerar, tá? Então, se você considerar o alfa de um fundo quantitativo, por exemplo, como o da Cadima, em relação a outros alfas de fundos fundamentalistas, você vai ver que tem uma correlação baixa por design, né? Porque os drivers de como montar portfólio, quais ações serem selecionadas, são diferentes, tá? Vindo para fundos multimercados brasileiros, antigamente os fundos macro brasileiros, os chamados discricionários, eram muito relacionados entre si. Tá? Estou falando antigamente, só para citar vocês, estou falando aí em 2010, tá? Vai lá, 2005, 2010, 2008 um bom exemplo. Tá? 2008, praticamente todos os fundos macro brasileiros perderam dinheiro. Tá? Por quê? Porque eles não eram internacionalizados, tá? Eles só operavam basicamente bolsa, câmbio e juros, e todos eles saíam para almoçar juntos ali na Faria Lima ou aqui no Shopping Leblon. Né? E aí veio a crise e todo mundo estava com a mesma cabeça, na mesma ponta, todo mundo caiu junto. Tá? Coincidentemente, 2008, os fundos acadêmicos foi o nosso melhor ano, né? Porque a gente, de fato, continuou tendo modelos que não necessariamente seguem os mesmos drivers, né, para tomada de decisão que os outros fundos. Então, hoje em dia, por que eu dei o exemplo de 2008? Porque hoje em dia, mesmo o panorama dos fundos macro brasileiros, dos fundos macro discricionários brasileiros é diferente. Os fundos macro brasileiros têm operações internacionais, têm mesas diferentes, têm muitas operações que não são coincidentes, isso faz com que a correlação entre eles já não seja tão alta. Tá? Mas, de qualquer maneira, fundos quantitativos, né, eles tendem a ter uma correlação muito baixa porque tem outros drivers ainda. E entre si, como o Moacir falou, só vai ter uma correlação alta se coincidir de estarem operando os mesmos mercados e com os mesmos tipos de modelos, o que é algo que não se observa. Tá? Se pegar uma estatística, comparar o meu fundo com o dele, ou os nossos fundos com outros sistemáticos do mercado brasileiro, vocês vão ver que a correlação nossa é muito baixa. Né? Então, mesmo dentro da gestão sistemática, você tem o tal do almoço de graça que eu mencionei anteriormente, se você fizer uma cesta equilibrada. Boa tarde, Sérgio Moacir, obrigado pela palestra. A minha pergunta é se vocês acham que no futuro, com o avanço dessa indústria de fundos quantis e com o avanço da tecnologia, se vai ficar cada vez mais difícil de achar estratégias sistemáticas lucrativas e se talvez esses padrões de mercado já vão estar meio que arbitrados. Sim, já está acontecendo, eu diria, arbitrados. O que a gente tem hoje, acaba o conceito o que a gente chama de Alternative Risk Premium, né? O que seria? Como o Sérgio falou da bolsa, por exemplo, quando a gente aplica no fundo em bolsa, a gente tem o risco da bolsa, mas está correndo aquele risco da bolsa, é um risco meio padrão, é um risco que a gente não deveria compensar o gerente do fundo, porque qualquer um pode ir lá e comprar o ETF de Bovespa ou o futuro de Bovespa e ter aquela exposição se o Bovespa sobe. Né? Então, o que interessa é mais o alfa. O que ele ganha diferente, por exemplo? Então, porque o risco do Bovespa, por exemplo, eu poderia comprar um ETF, eu vender o ETF e comprar o fundo long do Sérgio, por exemplo. Eu tirei o risco de mercado e eu estou interessado no alfa.
Tá? Então, várias dessas estratégias, as estratégias mais comuns, o que acontece lá fora é o seguinte, elas viraram meio que commodity. Tá? Então, não porque arbitrado, a gente está falando o seguinte, tem uma arbitragem no mercado, a própria atuação dos fundos, ela vai diminuir o prêmio. Isso pode acontecer com algumas estratégias, especialmente pelo crescimento, porque como elas viraram commodity, o que os bancos fazem? Os bancos hoje, em vez de tu querer desenvolver uma estratégia quantitativa, tu pode pedir os bancos desenvolver um swap, que é um instrumento financeiro que faz a troca, por exemplo, que ele vai te dar exatamente aquela exposição. Ah, quero uma exposição de momento ou de trend following, não sei o que, em tais mercados. Eles têm um swap que faz aquilo. Ou se não, lá fora, o que acontece? Momentum, esse modelo de fatores de momentum, de value, tudo, também tem um ETF específico para lá. E isso acaba fazendo o quê? Tem gente que fala que está diminuindo o prêmio, mas tem alguns prêmios que sempre vão existir, que é uma compensação do risco. Agora, saber se é beta ou alfa e como explorar, esse que é o segredo. Então, isso já está acontecendo, e aquela pressão que eu estava falando de fundos grandes para fundos pequenos no mercado internacional vem muito disso. Porque alguém que fazia um modelo de fatores simples lá, não sei o quê, o cliente fala o seguinte, pô, para que eu vou te pagar isso se eu posso ir diretamente no mercado e comprar um ETF de value, um ETF de momento, e um outro ETF eu tenho minha carteira de market neutral no mercado. Então, isso acaba gerando pressão. Então, como que a gente tem que se diferenciar? A gente tem que, como o Sérgio falou, investir na parte da criação do alfa, saber gerenciar esse risco e não ter só essas carteiras mais padrão, mas também estar investindo em coisas mais de curto prazo, mais como machine learning, que a gente consiga achar alguma coisa que não seja tão padrão na indústria. Mas tem uma influência, sim. Quando comecei no mercado, quando comecei a estudar estratégias quantitativas, no ano 2001, 2002, meu sonho era montar um fundo quantitativo, deixar ele operando e ir para a praia. Tá? E chegar no final do dia só receber ali um WhatsApp, um SMS dizendo quanto dinheiro eu ganhei. Tá? Esse era o meu sonho. Mas rapidamente eu vi que isso não era possível. Tá? Que, como o Moacir colocou, o mercado evolui, as estratégias degradam e é um exercício de constante humildade intelectual a gente perceber que tudo aquilo que a gente desenvolveu com o tempo pode se degradar. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento, monitorando o comportamento das estratégias, os resultados delas, para saber se está havendo alguma degradação ou não. E se houver, tentar agir rapidamente para que isso não prejudique o fundo. Então por isso que o nosso trabalho no dia a dia é tentar reavaliar e aprimorar os modelos que nós temos e também criar modelos novos. Tá? Agora, dito isso tudo, tem gente muito boa aí, no ponto de vista intelectual, que vem publicando papers que mostram que alguns tipos de estratégias são muito perenes, são muito longevas. Se eu não me engano, tem um paper que publicaram mostrando 200 anos de bons retornos do trend following, que é essa estratégia que o Moacir falou, que é aquela que compra quando sobe e vende quando cai. O cara conseguiu fazer um levantamento dos mercados desde o século XIX, né, dos preços, mostrando que uma estratégia de tendências, se aplicada desde aquele momento, teria sido lucrativa. Tá? Claro que tem críticas a esse paper, tem muitas extrapolações, custos de transação estimados, tem vários problemas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há estratégias que degradam e há outras estratégias que degradam com menos intensidade. Né? Então, esse exercício de humildade intelectual ele tem que ser feito diariamente, sabendo isso tudo. Boa tarde, obrigado aí, Sérgio Moacir, pela palestra. Bom, a minha pergunta é mais uma opinião de vocês, né? Vocês falaram aí sobre as evoluções da tecnologia, do mercado no geral, mas vocês acham que quando se trata de um profissional do mercado financeiro, não só para fundos quantitativos, mas vocês acham que a habilidade em programação é um diferencial ou é essencial? Para quantitativo é essencial. Dia todo, qualquer ideia que tu tenha, pelo menos um nível de programação para conseguir implementar a tua ideia, precisa ter, na parte quantitativa. Claro que não precisa ser, como eu falei, tem um que é um programador específico. Então, se eu falar, ele é capaz de dizer,
que eu não programo, que eu faço é outra coisa. Ele vai dizer, não, isso não é programação. Programação é o que eu faço, ele vai dizer. Mas, pelo menos, eu consigo, de alguma forma, entendeu? Não é mexer numa planilha, mas eu consigo automatizar a minha ideia, eu consigo testar, consigo manipular os dados. Agora, eu não vou fazer um sistema com várias threads em paralelo, que vai ler market data e vai distribuir de forma robusta, se caiu. E esse tipo de coisa eu não preciso. Mas pelo menos saber lidar com os dados, saber utilizar essas bibliotecas de machine learning e tudo, se quiser fazer análise de dados pesados, é indispensável. O Sérgio falou que antigamente no banco ninguém tinha Excel, eu comecei a carreira em banco também, me destacava muito, por quê? Porque eu não só tinha conhecimento teórico, mas eu sabia programar em Excel, sabia programar em VBA. Né? E isso, caramba, os caras não sabiam nem mexer em planilha direito, tem um maluquinho ali que faz as planilhas voar. Né? Então, pô, os caras acabam querendo te pegar e botar. E hoje em dia, tu vai nos fundos mais tradicionais, né? As pessoas sabem mexer com Excel, de vez em quando sabem mexer num VBA, olha lá, mas daí para outro já dá um pulo pro Python e fala, agora, né? Agora chama o estagiário, chama não sei o que para me ajudar. Então, esse tipo de coisa acaba gerando porta de entrada de vocês, mas ela vai ser, na minha opinião, fundamental. Para a parte quantitativa, eu te digo que é impossível sem ter uma noção de programação, porque tudo que a gente vai fazer, vai precisar fazer testes automáticos para botar. Então, a não ser que eu pegue alguém que sabe programar e tu vai digitar exatamente o que eu... Agora, não vale a pena investir tanto tempo, na minha opinião, um programador top de linha, a não ser que isso seja realmente o que tu gosta de fazer e que tu acha que vai fazer melhor que os outros. É muito mais um aspecto como tem com a língua. Eu preciso de inglês, porque se eu não tiver inglês, o que acontece? Dependendo dos caras que eu vou interagir, seja de palestra ou de clientes, eu não vou conseguir, entendeu, trabalhar. Mas o fato de eu ter o melhor inglês aqui da PUC não vai me garantir o melhor estágio. Então, o que vai garantir é exatamente o foco onde tu vai botar a carreira, mas pelo menos um mínimo que tu tem que ter para exercer a profissão. Sem dúvida. Programação é essencial. Lá na academia todo mundo programa, inclusive as pessoas do back-office, né, que são pessoas do administrativo, que não estão diretamente ligadas à pesquisa, elas também programam. Para entrar numa gestora quantitativa, é isso que ele falou, você tem que ser perseverante, tem que gostar de estudar, você tem que aprender a se decepcionar, porque você vai fazer muita pesquisa que não vai dar em nada, né? Especialmente no começo, você vai dar muito murro em ponto de faca, mas você tem que ser curioso e perseverante e inteligente, né? Esperto, entender o que está fazendo e também não fazer de forma mecânica. Tá? É muito importante isso, é você ter uma noção de por que você está testando isso. Né? Não é testar porque o teu chefe mandou você testar. Né? Isso tudo conta. Opa, boa tarde. Eu queria perguntar se vocês acham que futuramente os fundos quantitativos possam se diversificar além de mercados internacionais, mas por exemplo, em criptos, no mercado de criptos ou outros mercados alternativos? Sim, a gente opera futuro de cripto, por exemplo. Tá? Então, a necessidade do fundo quantitativo, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter dado histórico. Né? Então, tudo que for especialmente tradado, operado eletronicamente, que a gente tenha acesso a dados, a gente consegue operar. Então, o difícil para um fundo quantitativo é operar ativos ilíquidos, que eu não tenho histórico. Eu não tenho histórico decente, eu não tenho custo de transação decente, eu preciso pegar no telefone para ter dados. Eu até posso fazer um backtest com dados diários e tudo, então é muito mais a disponibilidade de dados. Né? Agora, se cada fundo quantitativo vai ter ou não, vai depender muito do perfil do produto também. Eu posso ter risco de crédito, dependendo da forma que eu estou operando cripto e tudo, pode ser uma coisa que eu não esteja confortável, meus clientes não estejam confortáveis. Então vai muito disso. Agora, o que precisa mesmo é ter dado histórico e ser líquido eletrônico. Aí o resto vai ser decisão muito mais do perfil do produto do cliente. A gente trata a cripto como se fosse mais uma classe de ativos, mais um mercado para ser operado. Né? Da mesma forma que a gente opera câmbio, juros, tronco de madeira, barriga de porco, leite, tudo isso pode ser operado nos mercados internacionais. Então, cripto é só mais uma modalidade. Claro que muita gente ouviu falar de cripto porque subiu muito, né? Então muita gente ganhou muito dinheiro com isso,
mas não deixa de ser mais uma classe de ativos e especificamente no caso Quant, né, como você falou, o fato de não ter um histórico muito grande atrapalha. Tá? Então, em algumas moedas você tem um histórico um pouquinho maior, como o Bitcoin, por exemplo, mas isso não é o caso da maioria das outras moedas. Então, a gente trata como uma outra qualquer, tomando cuidado, claro, com o risco de custódia também. Isso é um risco que a gente não corre. Tá? A gente não compra Bitcoin para deixar custodiado em alguma exchange. Não. Quando a gente opera Bitcoin, a gente opera através de futuros negociados em Chicago, que estão sob a jurisdição americana, que liquidam em dólares. Então, tem uma série de outras condições de contorno que têm que ser respeitadas quando a gente opera. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu posso fechar com uma última pergunta, então? O Sérgio acabou comentando que aqui no Brasil a gente tem dificuldade de não ter tantos ativos, às vezes, e que isso pode ser um fator que limita a operação dos fundos. Mas eu tenho uma dúvida com relação à liquidez, porque eu sei que não pode acontecer de você querer vender um ativo ou o grupo de execução tentar vender e, enfim, dar um erro nessa operação. Como vocês incluem esse risco na programação ou no modelo? Como isso acontece? Mas você diz não conseguir vender, em que sentido? Porque o não mercado está está disponível. O mercado não está disponível. E isso aconteceu nos Wesley Day, né? Como você já citou. Os mercados, como eles abriram num nível muito estressado, muitos deles já abriram no que a gente chama de limite, né? Limite de baixa, limite de alta. Né? Então, assim, eu não sei de cabeça, mas a Bolsa, se não me engano, tem um limite baixo de 10%. Então, se o Bovespa fechou a 100 mil e a gente tem outro Wesley Day e ele já abre com um vendedor a 90 mil e você está comprado, você não vai conseguir vender, porque está todo mundo querendo vender 90 mil e não tem comprador. Né? Então, esse é um risco, tá? Raro de acontecer, mas certamente é um risco, e a gente tenta mitigar esse tipo de risco com a nossa área de controle de risco, que envolve controle de exposição máxima em cada mercado, tendo em vista não somente o que a gente chama de notional, mas também o VaR de cada mercado. Então, a gente, assim, traduzindo, a gente tenta fazer apostas que são pulverizadas. Tá? A gente não tem posições muito grandes em nenhum mercado, justamente porque se um mercado der esse problema, o nosso prejuízo fica contido naquele mercado. Mas é claro que você sempre vai estar sujeito a um problema generalizado em todos os mercados. Então, além dos controles individuais de risco, você também tem que ter um controle global de risco, né? E aí você calibra o nível global de risco do fundo já de antemão, sabendo qual é o nível de risco máximo que você toparia ter em qualquer situação. A gente tem limite de tudo que é liquidez, já prevendo esses eventos. Além disso, intraday mesmo, a gente tem modelos que atualizam o forecast, a previsão de volume em tempo real, então para saber se eu posso operar mais ou menos. Então tem monitoramento de o que a gente chama de short squeeze também, de não conseguir vender, shortear papel, vender descoberto. Além disso, a gente conta muito nesse monitoramento também com o feedback dos traders, no caso, o pessoal que acompanha a ação, sabendo qual é o potencial, qual é o papel que pode acontecer um risco desse, de um evento desse, de faltar papel para vender, por exemplo. E no caso não tem jeito, aquilo que eu falei antes, chega no pânico e alguma coisa que possa acontecer, tipo um Joesley de alguma coisa, vai ter que, o comitê de investimento vai ser chamado. Pô, não conseguimos vender, o que a gente faz? Ou no outro dia, caiu tanto, abriu uma possibilidade de vender, mas o mercado totalmente estressado. Né? É uma coisa que a gente não modelou. Certo? Não modelou, a gente nunca teve um evento desse, teve uma vez. O que fazer no caso, aí nesse caso, é aquilo que eu falei, é mais uma decisão de risco, gerenciamento de risco. O comitê de investimento, no caso, é chamado e aí se debate o que fazer. Mais uma pergunta? Acho que não. Tá bom. Então, primeiro a gente queria agradecer Sérgio Macir pela palestra. Acho que foi de muito aprendizado, com certeza. E agora a gente vai sortear um livro com as pessoas que pegaram o ingresso da palestra. Então, a gente tem a lista aí.
vocês dois pode escolher o número de 1 a 122. 29. 29. Felipe? Felipe Nolasco. Gabriel Franco. E também, parabéns, Franco. E em nome da Liga, a gente queria dar as lembranças para vocês em agradecimento à palestra. E aí, alguns últimos avisos, pessoal. Nosso processo seletivo está aberto para a Liga. Então, quem quiser se inscrever, ali na parede tem o QR Code. E também, quando você está chegando no auditório, tem um banner grandão para quem quiser se inscrever. É só escanear. Só mais uma vez, obrigada, Sérgio Moacir.